Eles estão lá fora, ocultos na imensidão do espaço. Planetas tão estranhos que nem mesmo a ficção científica pôde imaginar. Pela primeira vez na história, os cientistas estão descobrindo novos mundos além do nosso sistema solar. Lugares onde o gelo é quente e a chuva é feita de ferro. São mundos inexplorados, distintos, imprevisíveis. E em algum lugar escondido entre esses misteriosos novos mundos, os cientistas perseguem a maior de todas as descobertas. Planetas como o nosso, terras extrasolares, mundos infinitos. A busca por mundos extrasolares. Centro Espacial Kennedy, Flórida, 6 de março de 2009. O foguete Delta II passa pelas últimas verificações de segurança. É o início de uma missão extraordinariamente ambiciosa. O Observatório Espacial Kepler busca planetas semelhantes à Terra em uma região formada por 100 mil estrelas. É a culminação de uma jornada que começou há mais de uma década com uma das descobertas científicas mais transcendentais da história. Alpes da Alta Provença, França, 1995. O astrônomo suíço Michel Mayor e sua equipe observam rotineiramente estrelas da constelação de Pégaso, situada a 50 anos-luz de distância. Mas seus instrumentos revelam algo estranho. Uma estrela treme e se move de forma violenta. Descobrimos que a velocidade de uma daquelas estrelas mudava ao longo do tempo. O que é suficientemente forte para perturbar uma estrela do tamanho do nosso Sol? A resposta de Mayor é uma ideia radical. Um planeta. Mas ninguém jamais observou um planeta orbitando em torno de uma estrela parecida com o Sol. O problema para detectar um planeta na órbita de outra estrela é que, quando o planeta gira perto da estrela, sua luz é ofuscada pelo brilho desta. Apesar das dificuldades, Mayor confia em seus dados e insiste que esses violentos movimentos são provocados pela força gravitacional exercida pelo planeta. Eu era muito cético quando li as declarações de Michel Mayor. Em muitas ocasiões, havia sido anunciado erroneamente o descobrimento de um planeta na órbita de uma estrela. Então pensei, lá vamos nós de novo. Decidi observar aquela estrela durante 4 noites, e surpreendentemente, a estrela se movia exatamente como Michel Mayor havia contado. Michel Mayor e seu colega Didier Queloz anunciam sua descoberta. A notícia choca a comunidade científica. Pela primeira vez, havia provas verificáveis e reproduzíveis da existência de um planeta orbitando ao redor de uma estrela similar ao Sol. Denominado oficialmente 51 Pegasi b, o planeta foi informalmente batizado de Belerofonte, em homenagem ao herói grego que domou Pégaso, o cavalo alado. É um planeta que quebra todas as regras. Belerofonte está tão próximo da sua estrela ardente que as temperaturas chegam a 1.800 graus Fahrenheit. Sua massa é quase 150 vezes a da Terra, e é um gigante gasoso como Júpiter. Um gigante gasoso é um planeta composto de hidrogênio e hélio. Apenas as camadas externas são gasosas, mas em seu interior, as enormes pressões comprimem o hidrogênio e o hélio. É completamente diferente de qualquer objeto do nosso sistema solar. Trata-se de um tipo de planeta completamente novo, o que os cientistas chamam de Júpiter quente. É como quando você vai ao Havaí e vê a lava, assim é um Júpiter quente, muito, muito quente. A Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol, a distância ideal. Esses Júpiteres quentes estão 100 vezes mais perto, e, portanto, a quantidade de luz solar que recebem é 10.000 vezes maior. Isso representa uma estrela, e isso, um Júpiter quente. Um Júpiter quente está a uma distância de 3 a 4 diâmetros estelares da estrela, ou seja, 1, 2, 3. Assim de perto estaria um Júpiter quente de sua estrela. Os Júpiteres quentes estão sujeitos à força de maré da estrela, de modo que mostram sempre a mesma face para sua estrela, assim como a Lua e a Terra. De um lado é sempre dia, e do outro é sempre noite. Se eu caísse em um Júpiter quente, gostaria que fosse do lado de trás, e que até lá chegasse algum calor do lado voltado para a estrela. A variação térmica faz com que a atmosfera de Belerofonte seja extremamente ventosa. O ar aquecido pela estrela sobe, e o ar mais frio desce para substituí-lo, igual ao que acontece na Terra. O vento ruge a milhares de quilômetros por hora, com uma força superior ao que poderíamos suportar. As altas temperaturas impedem a existência de vapor de água, mas isso não significa necessariamente que nunca chova. A temperatura é muito elevada para que se formem nuvens, até mesmo para que apareça água, mas em seu lugar poderiam se formar nuvens de ferro. O vapor de ferro se forma em temperaturas muito mais elevadas do que o vapor de água. Por isso as coisas podem complicar um pouco mais.
É melhor você levar um guarda-chuva bem resistente, pois o ferro cairá sobre o guarda-chuva, cobrindo-o rapidamente até que seu peso o quebre. No alto, cortinas de cores dançam no firmamento. As partículas carregadas de eletricidade procedentes da estrela vizinha fazem com que as auroras sejam mais intensas do que a aurora boreal terrestre. E há algo ainda mais singular neste mundo recém-descoberto. Belerofonte completa sua órbita ao redor de seu Sol em apenas 4,2 dias ardentes. Nenhum planeta que se preze dá a volta em sua estrela em 4,2 dias. Nenhum planeta do nosso sistema solar leva tão pouco tempo. Para os cientistas, esta órbita minúscula representa um desafio para a ideia comumente aceita sobre a origem dos planetas. O fato de o planeta completar sua órbita a cada 4 dias era um enigma. Até que um dia, no meio da noite, pensei: isso demonstra que esses planetas migram para o interior. Não permanecem imóveis onde estão. A chave do enigma está na maneira como os planetas se formam. Os planetas são um subproduto da formação das estrelas. Quando uma estrela nasce, origina-se um disco de poeira e pequenos asteroides. Grande parte do que sabemos provém do telescópio espacial Hubble e de sua exploração da nebulosa da Águia. Este aglomerado estelar salpicado de discos de poeira e gás está colapsando. No centro do disco formou-se uma enorme concentração de gás e poeira. As temperaturas alcançam abrasadores 18 milhões de graus e libera-se tanta energia quanto na fusão nuclear que alimenta nosso Sol. Nasceu uma estrela. A radiação das estrelas origina um vento solar que dispersa a poeira. Parte dessa poeira sobrevive e permanece na órbita da estrela recém-nascida. Ao longo de milhões de anos, a poeira se compacta, formando nódulos que se transformam em asteroides, que, por sua vez, se transformam em planetas. Esses planetas migram através do disco até encontrar uma órbita estável. É por essa razão que Belerofonte se encontra tão perto de sua estrela-mãe. Mas há um mundo recentemente descoberto que encontrou uma órbita estável em um lugar onde um planeta nunca deveria estar. 2001. O telescópio espacial Hubble se dirige para uma estrela escura da constelação de Pégaso, a 150 anos-luz de distância da Terra, a mesma região onde 6 anos antes se descobriu Belerofonte. O Hubble persegue outro Júpiter quente descoberto pelo astrônomo Geoff, mas este é diferente de Belerofonte. Com certeza, você já ouviu falar do planeta HD 2019-458b, um nome horrível para um lugar horrível. O HD 2019-458b foi batizado de Osíris, o deus egípcio da morte, por seus descobridores. A massa de Osíris é 200 vezes maior que a massa terrestre. Este planeta migrou perigosamente perto de seu Sol, a apenas 6 milhões e meio de quilômetros de sua abrasadora superfície. Osíris arde em um inferno planetário. A temperatura média diária em Osíris supera os 2.000 graus. Nada de aquecimento global, isto é, o superaquecimento global, que faz com que Osíris perca 550 mil toneladas de ar por segundo. Há um escape de gás, um fluxo constante de hidrogênio e hélio que está formando uma imensa nuvem ao redor do planeta. Sua atmosfera se esvai no espaço. Os cientistas conjecturam que, atrás do planeta, se oculta uma descomunal cauda em forma de espiral de gás. Osíris representa uma oportunidade sem precedentes para os astrônomos. Graças ao Hubble, eles podem analisar a atmosfera inchada deste planeta extrasolar. Pela primeira vez, podemos conhecer a composição da atmosfera de um planeta extrasolar. Surpreendentemente, o Hubble encontra muitos dos elementos químicos básicos necessários para a vida: sódio, carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas a temperatura em Osíris é demasiado alta para a vida tal como a conhecemos. Poderiam existir formas de vida diferentes, que sobrevivam a temperaturas mais elevadas, mas não existe uma superfície sólida como sabemos que existe em Júpiter quente. Assim, essa forma de vida estaria limitada a micróbios diminutos flutuando no aerossol. A atmosfera em nosso planeta está cheia de vida, mas a vida não nasceu lá. Por isso, não pode haver vida nos Júpiteres quentes. Os astrônomos encontraram muitos Júpiteres quentes desde que Belerofonte foi descoberto em 1995. Mas as condições descartam esses planetas como lugares onde o drama da vida possa se desenrolar. Um desses gigantes gasosos é um planeta que desafia todas as leis da evolução. Califórnia, o astrônomo Geoff Marcy fez uma descoberta surpreendente sobre um planeta na órbita de 16 Cygni b, uma estrela situada na constelação de Cygnus, o Cisne, a 70 anos-luz de distância. Era evidente que tinha uma órbita alongada que aproxima o planeta
e depois o afasta da estrela anfitriã. Isso, é claro, representava um desafio para todas as nossas ideias baseadas no nosso sistema solar, onde todos os planetas giram ao redor do Sol em órbitas quase circulares, como os sulcos de um disco. Igual a um gigantesco ioiô espacial, o gigante gasoso se move para frente e para trás por seu sistema solar. É como se, a cada ano, a Terra se aproximasse rapidamente a 40 milhões de quilômetros do Sol, para, uma vez passado Marte, se afastar em direção a Júpiter. E como todos os gigantes gasosos do nosso sistema solar, este planeta ioiô teria seu próprio séquito de luas. Marcy acredita que uma dessas luas poderia parecer-se com a Terra. Aqui é onde começa o mais interessante. Imaginemos uma lua rochosa, com uma superfície com lagos, oceanos, talvez riachos e cachoeiras. A lua giraria ao redor de seu planeta, e ambos ao redor da estrela anfitriã. Ao contrário da lua sem ar, que gira ao redor da Terra, esta lua é um mundo com estações extremas. No nosso mundo, as estações são causadas pela inclinação do eixo do planeta. Neste outro, a causa é sua órbita alongada. Esses pobres planetas com órbitas elípticas alongadas sofrem mudanças violentas no clima ao longo do ano. No ponto mais próximo da órbita, a estrela queima o planeta ioiô e sua lua, começando o verão. A atmosfera na lua, parecida com a Terra, é varrida por violentas tempestades. Um furacão de categoria 5 na Terra é apenas um suave redemoinho, comparado aos imensos turbilhões que se formam aqui. As nuvens se condensam à medida que a água evapora, as temperaturas sobem rapidamente, a água e os gases se aquecem, e os oceanos fervem, transformando-se em vapor. É como uma grande sauna no auge do verão. A Lua se asfixia a 800 graus de temperatura, no ponto mais próximo da estrela, dos 26 meses de órbita. O verão ocupa apenas 2 meses. Mas que verão! O planeta e sua Lua se afastam do forno da estrela. As temperaturas caem para níveis que nos pareceriam moderados e confortáveis. Com a chegada do outono, as chuvas retornam à sedenta e escaldante Lua. As bacias secas dos oceanos voltam a se encher e surgem mares que formam novas costas. A tranquilidade se impõe à medida que o planeta ioiô e sua Lua deslizam nas profundezas do gelado e escuro inverno. As temperaturas rondam os 260 graus negativos. Os oceanos se congelam e as calotas polares se expandem pela superfície da Lua, cobrindo-a com uma camada de gelo de quilômetros e quilômetros de espessura. O inverno é longo, dura 17 meses. Ao chegar a primavera, o Sol se aproxima do céu desta desolada Lua, e os gelos se partem e derretem de forma violenta. Imensos icebergs sulcam um tempestuoso oceano de águas crescentes. Em 2 preciosos e breves períodos, durante o degelo da primavera e as chuvas de outono, o clima desta lua parecida com a Terra é ameno e agradável. A 150 milhões de quilômetros de distância da estrela, aproximadamente a mesma distância que existe entre o Sol e a Terra, a órbita elíptica deste planeta e sua lua ao redor da estrela atravessa uma região que alguns cientistas chamam de zona habitável. As condições aqui são simplesmente perfeitas para a vida. Se você está muito perto da estrela, o calor é excessivo. Se está muito longe, então o frio é excessivo, tudo congela. Mas se você está bem no meio, é perfeito. Todas as estrelas têm uma zona habitável. A localização dessa zona depende do tamanho e da temperatura da estrela. Em nosso sistema solar, Vênus marca o limite interno e Marte o limite externo. A Terra e sua abundante vida se encontram bem no meio. A Lua deste planeta passa pela zona habitável 2 vezes ao ano. Na primavera, durante 3 meses e meio em sua viagem de aproximação, e no outono, durante 3 meses e meio em seu rápido retorno aos confins mais frios do espaço. Poderia a vida sobreviver às condições existentes fora da zona habitável? Poderiam existir seres vivos suficientemente inteligentes para sobreviver a essas condições, assim como fazem alguns animais terrestres durante o inverno? Pode parecer fantasioso, mas gostaria de lembrar das zonas de maré em nosso planeta. A vida nas margens dos mares é muito rica, apesar das marés. Há muitos seres vivos que ficam submersos quando a maré sobe, mas quando a maré baixa e a água se retira, esses animais sobrevivem perfeitamente. O estranho ciclo orbital do planeta Ioiô cria condições fugazes e ideais para a vida, mas também para a morte. Alguns planetas extrasolares são ainda mais surpreendentes. Imaginemos um mundo que carece de uma estrela ao redor da qual orbitar. Os cientistas especulam que, em nossa galáxia, existam muitos planetas errantes, vagando à deriva pelos escuros caminhos do espaço interestelar. São mundos órfãos,
planetas expulsos de seus sistemas solares pelo caos da migração planetária. Os astrônomos chamam esses mundos de planemos. São planetas sem estrela que viajam à deriva pela galáxia indefinidamente. Que força gigantesca poderia expulsar um planeta de seu sistema solar? Quando uma estrela jovem se forma com um contingente de planetas ao seu redor, muitos desses planetas interagem gravitacionalmente, acelerando de forma que um deles é ejetado do sistema planetário, expulso da ilha, por assim dizer. Se você tivesse o azar de viver em um planeta expulso por uma colisão ou por uma quase colisão com outro grande objeto, é provável que você saísse rapidamente da zona habitável. Em nossa galáxia, a Via Láctea, existem centenas de milhares de milhões de planetas vagabundos sem uma estrela materna que os aqueça. Frio, escuro, silencioso, os planemos não têm um sol. São mundos sem dias nem anos. Vivem vigilantes em uma noite eterna. Os planemos são vagabundos solitários, os sentinelas das galáxias. Apenas porque viajam à deriva no espaço, isso não significa que um planemo esteja morto. Pode haver vida perfeitamente em um planemo pequeno e rochoso sem atmosfera, que hibernaria no frio extremo, mais frio que o dia mais gelado do nosso Polo Sul. Mas um planemo suficientemente grande para reter a atmosfera conservará o calor gerado quando o planeta se formou. É o efeito estufa perfeito. O calor e a energia emanam do núcleo fundido nas profundezas do solitário planeta. Se o planemo fosse um gigante gasoso como Júpiter, poderia ter um sistema de luas. A força gravitacional entre um planemo e suas luas produz fricção, de modo que a Lua conservaria o calor em seu interior. Essas luas poderiam abrigar vida, assim como Io, a lua de Júpiter, que tem vulcões e muita energia térmica gerada pela interação com Júpiter e suas outras luas. Se algo vive aqui, serão apenas células simples como as bactérias comuns do nosso planeta, não formas de vida complexas. Sem um sol que possibilite a fotossíntese, esses diminutos organismos extrairiam sua energia das substâncias químicas da superfície do planeta ou de sua lua. Na Terra, encontramos condições semelhantes. Descobriram-se colônias de bactérias em galerias profundas de minas africanas. Elas carecem por completo de luz e sobrevivem exclusivamente graças às substâncias químicas que fabricam a partir do solo em que vivem. Seu metabolismo é extremamente lento e se reproduzem apenas uma vez a cada 1000 anos. Se existir vida em um planemo sem sol, poderiam ser organismos como esses, abandonados quando era um planeta jovem. Enquanto os planemos dormitam pacificamente, o mundo foi sacudido por caóticas mudanças desde o princípio dos tempos. 2003. Os astrônomos confirmam a existência de uma autêntica relíquia dos primórdios do mundo na constelação de Escorpião. A maioria dos planetas conhecidos fora do nosso sistema solar se encontra no disco principal de nossa galáxia, mas este mundo se encontra muito acima do disco da Via Láctea, em um aglomerado formado por 10.000 estrelas primordiais. O planeta PSR-B 162.6-26 é mais conhecido por seu apelido, Matusalém, o personagem mais longevo da Bíblia. A razão pela qual é conhecido como o planeta Matusalém é porque o aglomerado tem cerca de 12 mil milhões de anos. A Terra é um planeta adolescente comparado com o velho Matusalém. Uns 8 mil milhões de anos antes de a Terra se formar, Matusalém era um jovem gigante gasoso com furiosas tempestades e um séquito de luas. Os eons passam e os ventos e as tempestades acalmam, deixando para trás um mundo silencioso e tranquilo. De repente, 2 estrelas surgem no céu. São os núcleos extintos de estrelas mortas há muito tempo, perseguidos pelo aglomerado no denso meio de um aglomerado globular. Há muitas colisões interestelares e quase colisões, sistemas nos quais uma estrela é expulsa e outra é capturada. É uma dança cósmica da gravitação, similar à da migração de planetas. Uma das estrelas é expulsa e substituída pela estrela-mãe de Matusalém. Matusalém é agora um planeta com 2 sóis. A cada dia, amanhece e anoitece 2 vezes. As nuvens e todos os objetos projetam 2 sombras. Com o tempo, a estrela-mãe original começa a se expandir, sinal de que sua vida está terminando. Ela se expande até se tornar uma gigante vermelha e é engolida por uma estrela de nêutrons. A estrela de nêutrons devora a gigante vermelha. Agora, Matusalém é um mundo aprisionado pelos esqueletos de 2 estrelas mortas, o núcleo nu da gigante vermelha e sua companheira, a pulsante estrela de nêutrons. Matusalém é um sobrevivente, mas por mais estranho que tenha sido o passado de Matusalém, nada é comparável à estranha anomalia de um pulsar situado a 980 anos-luz da Terra.
Na constelação de Virgem, à distância, um pulsar é como uma luz intermitente, mas de perto, os pulsares bombardeiam seu entorno com sua radiação letal. Não é o lugar para um planeta. Mesmo assim, algo interfere na precisão deste pulsar. Uma possível explicação é que a anomalia seja causada por um planeta, mas a maioria dos astrônomos vê com ceticismo a possibilidade de que possam existir planetas na órbita de um pulsar. A razão pela qual isso é problemático é que os pulsares se formam em uma explosão imensa quando explode uma estrela gigante vermelha. A gigantesca bola de fogo, chamada supernova, libera tanta energia em 1 minuto quanto a que gera nosso Sol em toda a sua vida. A onda expansiva da supernova é tão grande que custa imaginar que um planeta possa sobreviver a ela. Quando a poeira cósmica se dissipa, o único que resta é o núcleo esmagado da gigante vermelha, pulsando no coração de um campo de escombros em expansão. A matéria lançada na colossal explosão é atraída de volta ao pulsar, formando um disco. Do caos, emerge um novo mundo, nascido do fogo e da destruição. Um zumbi planetário surgido do cadáver do que outrora foi uma estrela gigante vermelha. É impressionante que possam se formar planetas. Em um planeta situado na órbita de um pulsar, você teria a sensação de estar em uma discoteca com uma luz estroboscópica muito intensa. A radiação emitida por esse monstro estelar dissocia as moléculas orgânicas necessárias para a vida. O pulsar tem campos magnéticos muito potentes, que são arrastados na rotação da estrela, aprisionando tudo o que encontram pelo caminho, elétrons, prótons, lançando-os para o exterior em alta velocidade, com mais força que o vento solar. Não consigo nem imaginar que exista a possibilidade de que a vida mais simples, a microbiana, possa surgir e prosperar em um planeta próximo a um pulsar, basicamente porque tudo o que está no campo do pulsar recebe uma quantidade excessiva de energia, e o que está fora dele carece completamente de energia. A descoberta de planetas pulsares demonstra como podem se formar novos mundos na esteira da destruição de uma estrela. Não importa onde surja um planeta, o processo de seu nascimento sempre é repleto de perigo. Em ocasiões, a violência é tão grande que o fim do mundo chega antes do seu começo. 2007, os astrônomos do telescópio gigante Gêmeos Norte fazem uma estranha descoberta no aglomerado das Pleiades, a 400 anos-luz da Terra. Uma estrela conhecida apenas por seu número de catálogo, HD 23514, está rodeada por uma nuvem de gás e poeira em forma de rosca. A estrela no centro da rosca tem 100 milhões de anos de idade, um bebê cósmico em termos astronômicos. Nosso Sol é 45 vezes mais velho. As condições são perfeitas para a formação de planetas, mas a análise espectral encontra algo estranho. A poeira está completamente pulverizada. Normalmente, as estrelas jovens estão rodeadas de planetas em formação. O planeta aparece ao redor da estrela jovem em um disco protoplanetário de gás e poeira, e depois prossegue confiante seu caminho em sua órbita, sem perceber que está demasiado perto de outro planeta. Há milhões de anos, 2 planetas primitivos, situados na órbita de HD 23514, se dirigem para o seu fim. À medida que os 2 mundos se aproximam, a força de maré modela as esferas planetárias em uma forma ovoide. Nada permanece. Os 2 mundos são destruídos, originando a poeira e os asteroides descobertos ao redor da estrela HD 23514. Há 4.000 milhões de anos, um apocalipse similar aconteceu na Terra. Um planeta do tamanho de Marte se forma na órbita do recém-nascido planeta. Assim como os planetas de AD 23514, a Terra e este corpo de tamanho similar ao de Marte se dirigem para uma colisão segura. Se você tivesse o azar de estar nesse planeta em formação, em processo de se tornar a Terra, acordaria uma manhã e descobriria que o céu está cada vez mais escuro e que, em menos de 1 hora, um corpo do tamanho de Marte cairá sobre você. A onda expansiva resultante da colisão é sentida em todo o planeta. A superfície terrestre é arrasada, a colisão destrói um lado do planeta. As rochas fundidas se espalham pelo espaço, todo o globo é salpicado de meteoritos e gases tóxicos. O inferno, ao lado disso, parece férias nas Bahamas. Os asteroides, produto da colisão, se fundem e formam nossa Lua. É um novo planeta. As colisões são parte do processo de formação dos sistemas planetários. Um planeta sólido seria o resultado da fusão de fragmentos de rocha. E em toda a galáxia, fragmentos de rocha colidem e formam mundos parecidos com a Terra que desafiam a imaginação. Há um novo planeta lá fora, um planeta cuja existência desconhecíamos. Não se trata apenas de um planeta, é um novo tipo de planeta.
a Terra em esteroides. Gosto de chamá-los de superterras. São iguais à Terra, exceto pela sua massa, que é 10 vezes maior que a do nosso planeta. Uma das famílias de superterras tem, assim como o nosso mundo, continentes e oceanos. Outra poderia ser muito seca, como Marte. E existe uma terceira família que chamamos de mundos aquáticos, ou planetas oceânicos, que estão completamente cobertos de água. Bem-vindos a Gliese 581c. Este planeta foi descoberto por Michel Mayor, e junto com outros 2 planetas, gira ao redor de uma estrela diminuta. Está na constelação de Libra, a apenas 20 anos-luz de distância, e é um dos planetas rochosos menores descobertos fora do nosso sistema solar. Mas isso não significa que Gliese 581c seja pequeno. Continua sendo uma superterra, com uma massa 5 vezes maior que a do nosso planeta. Mas é a possibilidade de que contenha água o que apaixona os cientistas. Um planeta oceânico é como estar no meio do Oceano Pacífico. Você enterra a vista em nuvens brancas e fofas, e o céu azul sobre sua cabeça. Os ventos no mundo oceânico seriam semelhantes aos da Terra, então é um ótimo lugar para velejar. O clima é absolutamente perfeito. O céu estaria sempre azul e o sol no mesmo lugar. Como meteorologista, não há terra em lugar nenhum, nem mesmo a muitos quilômetros de profundidade. A camada de água seria muito profunda, pelo menos 1/4 da profundidade do planeta. A pressão aumenta à medida que nos submergimos nas profundezas marinhas. A 12.000 metros, atingimos a profundidade máxima dos oceanos terrestres. A 33.000 metros, a pressão é tão forte que a água começa a adotar formas novas e surpreendentes. A uma profundidade 10 vezes maior que a do oceano mais profundo da Terra, chegamos ao fundo. Quando há uma massa de água enorme, a pressão no fundo do oceano é muito alta, em excesso, superior a 1 milhão de atmosferas. E essa pressão comprime a água do oceano em um estado que chamamos de gelo 7. Não é como o gelo do seu congelador. As moléculas de água que formam o gelo da sua geladeira estão desordenadas. Mas se você fizer gelo a pressões muito altas, então as moléculas de água se ordenam, chegando até a se alinhar. Este cristal é muito parecido com o gelo, isto é, sal comum, também conhecido como sal mineral. O gelo 7 poderia existir em nosso sistema solar. Europa, uma lua de Júpiter, poderia estar coberta por um manto de água aprisionado por uma espessa crosta de gelo. A pressão da crosta é tão grande que poderia haver gelo 7 nas profundezas desses mares inexplorados. Se ampliarmos e descongelarmos a Europa, o resultado poderia ser um mundo aquático parecido com Gliese 581c. Pode-se pensar que tenha surgido vida em um mundo aquático. Afinal, a água é essencial para a vida na Terra. Em nosso planeta, em todas as partes onde há água, há vida. É impossível encontrar uma gota estéril de água na Terra, a menos que você mesmo a coloque lá. Nesse mundo aquático, poderiam haver bactérias ou algum tipo de vida oceânica, mas nem todas as superterras são mundos aquáticos nos quais a vida prolifera. Bem, quando falamos de superterras, nos referimos fundamentalmente a 2 tipos: rochosas com água e cobertas de água, em um oceano interminável. Mas às 2 anteriores, devemos adicionar uma terceira e pouco frequente família de superterras, os planetas muito semelhantes ao que chamamos de planetas de carbono. Um planeta de carbono não se parece com nada do que já vimos antes. É um lugar com uma química diferente, mas repleto de tesouros muito terrenos. Em nossa galáxia, há planetas desolados, pobres e inóspitos, mas a ciência segue a pista de um novo tipo de planeta, um mundo cheio de tesouros. Em nosso sistema solar, em nosso Sol e em todas as estrelas próximas, há sempre mais oxigênio que carbono. Mas se imaginarmos um lugar no universo com mais carbono que oxigênio, a formação do planeta será muito diferente. A análise espectral demonstra que o carbono é mais abundante a 26.000 anos-luz do centro da nossa galáxia. Os planetas formados lá poderiam ser muito ricos em carbono. O céu matutino em um planeta de carbono seria qualquer coisa menos azul cristalino. Imagino uma névoa amarela com nuvens negras de fuligem. E conforme entramos e descemos na atmosfera, imagino lagos cheios de compostos como metano ou gasolina. Imagino poços borbulhantes e fétidos de um líquido escuro, como um poço de petróleo, com pouca ou nenhuma água na atmosfera. O ar é formado por compostos de carbono, butano, pentano, benzeno, compostos de carbono que se separam ao refinar a gasolina. Em um dia pode chover benzeno, e no outro dia, por mais estranhos que possam parecer os planetas de carbono para muitos, eles seriam familiares.
A qualidade do ar seria semelhante ao de Los Angeles, com muitas partículas em suspensão provenientes das emissões dos carros, às quais, lamentavelmente, estamos tão acostumados. Apesar da poluição, os planetas de carbono poderiam ter um lado positivo e brilhante. Poderia haver diamantes, porque o planeta contém grandes quantidades de carbono, e o carbono puro, submetido a altas pressões, se transforma em diamante. Os segredos de planetas exóticos como este aguardam sua descoberta em toda a galáxia. Mas os astrônomos não estarão satisfeitos até encontrarem o Santo Graal, um planeta como o nosso, onde a vida seja possível, a próxima Terra. As pessoas sempre me perguntam se acho que encontraremos um planeta igual à Terra, e eu respondo, claro, é muito provável que todas as estrelas tenham planetas de um tamanho parecido ao da Terra. Todas as estrelas têm planetas ou superplanetas de uma massa similar à da Terra. Se há 200 mil milhões de estrelas na galáxia, poderia haver 400 mil milhões de terras. 400 milhões de terras. O Observatório Espacial Kepler foi o primeiro instrumento capaz de encontrar um desses planetas. Ele observa as 100 mil estrelas da constelação do Cisne no céu noturno, tirando uma foto após outra e após outra, minuto a minuto. O objetivo de Kepler é simples: buscar estrelas que escurecem. Entre essas 100 mil, quando uma estrela escurece brevemente, significa que um planeta passou em frente, bloqueando parte de sua luz. O tempo que a estrela escurece e a quantidade de luz bloqueada dirão aos cientistas o tamanho do planeta e a distância a que se encontra de seu Sol. Uma boa analogia é procurar a mariposa na luz que vemos de um farol quando uma pequena mariposa passa por ali. Igualmente, o planeta é apenas um pequeno ponto quando passa. É uma técnica muito útil porque nos permite descobrir planetas menores que a Terra nas órbitas de estrelas semelhantes ao Sol. É uma técnica que mudou o curso da ciência. Acreditamos que podemos encontrar um planeta habitável nos próximos anos. Os cientistas calculam que a missão Kepler encontrará um mínimo de 50 terras extrasolares. Uma das grandes questões que enfrenta hoje quem busca vida fora da Terra é: e se não reconhecermos a vida, mesmo que a descubramos? As condições em uma Terra extrasolar poderiam fazer com que a vida evoluísse de forma diferente. Minha esperança é que vejamos algum sinal, algo que faça o cabelo da nuca se arrepiar. Seja qual for esse sinal, será o primeiro capítulo da maior história científica jamais contada. Quando uma estrela morre, seu fino pó e gás se espalham pelo espaço. Esses pedaços de estrelas se unem novamente e formam novas estrelas. No processo de morte e renascimento de uma estrela, criam-se muitos materiais novos. Nosso planeta foi criado a partir de materiais desse tipo. Atualmente, a Terra está repleta de vida. Nossos corpos e todas as formas de vida carregam a marca de uma história estelar inimaginavelmente vasta. Ouro, o símbolo de riqueza e poder, seu brilho imperecível nos cativa há séculos. Quem pudesse criar ouro se tornaria imensamente rico. Sonhando com riqueza, os alquimistas experimentaram incontáveis misturas, acreditando que poderiam sintetizar o ouro e encontrar a pedra filosofal. No século XVII, Hennig Brand, um alquimista nascido na Boêmia, alcançou o título de nobre ao espalhar um produto especial sobre o estanho, criando o que pareciam ser medalhões de ouro puro. 200 anos depois, análises revelaram seu engenhoso engano. Os alquimistas nunca conseguiram criar ouro. Nosso mundo, abençoado pela natureza, é composto de certos materiais básicos, conhecidos como elementos. Há mais de 90 elementos, que vão desde o mais leve, o hidrogênio, até o mais pesado, o urânio. O ouro é um desses elementos. Tudo ao nosso redor é resultado de sua combinação. Existem cerca de 25 elementos considerados essenciais para a vida. Os alquimistas falharam em todas as suas tentativas de criar elementos artificialmente. Nem mesmo a tecnologia moderna pode criar ouro. Para criar um elemento é necessária uma energia assombrosa. Nos laboratórios nacionais de Sandia, no Novo México, encontra-se o Centro de Pesquisa de Fusão conhecido como Máquina Z. Este artefato gigante, com mais de 30 metros de largura, é capaz de produzir temperaturas e pressões impressionantes. Uma energia equivalente a 50 bilhões de watts é concentrada no espaço de uma cabeça de alfinete, gerando uma temperatura de muitos milhões de graus. Neste ambiente de temperatura ultra alta, os cientistas tentam fundir núcleos de hidrogênio, o que libera uma enorme quantidade de energia e cria um novo elemento, o hélio. Como o núcleo do hidrogênio tem uma carga elétrica positiva, em estado natural, ele se repele, forçando-o a se unir e se fundir, o que requer uma temperatura semelhante à do núcleo do Sol. A essa temperatura,
Os núcleos de hidrogênio se chocam a uma velocidade enorme, fundindo-se. Assim, o hélio pode ser criado. Essa mesma reação ocorre no Sol. Sua superfície irradia enormes chamas, enquanto os núcleos de hidrogênio se fundem em seu coração ardente. O hélio é o único novo elemento que se cria no Sol. Nem mesmo o núcleo do Sol é capaz de criar elementos mais pesados que o hélio. Para criar elementos mais pesados, como o ouro, são necessárias temperaturas muito superiores às do Sol. Onde e como se originou esse ouro que tanto atrai a humanidade? Nossa atenção se volta para a expansão do universo. Uma pista estava escondida nas 7 cores do arco-íris. O primeiro a perceber isso foi o fabricante de lentes alemão Joseph von Fraunhofer. Fraunhofer dividiu a luz em 7 cores, criando um arco-íris em seu laboratório. Ao olhar para o arco-íris com um microscópio, ele observou algo estranho entre as 7 cores. O desenho de Fraunhofer se conserva no Museu de Ciências de Munique. Este é o espectro solar. Este desenho condensa 10 anos de observações. Fraunhofer desenhou meticulosamente linhas pretas nas faixas das 7 cores do arco-íris. Há, ao todo, 574 linhas. O que essas linhas representam? Fraunhofer dedicou sua vida a uma busca incansável, mas foi incapaz de resolver o mistério. O mistério só foi resolvido meio século após a descoberta de Fraunhofer. Essas linhas pretas indicam a presença de elementos. Um elemento, o sódio, queima na frente de uma luz que, suponhamos, é o Sol. Observamos luz procedente dessa fonte que passou pela chama. Quando um prisma divide a luz em suas 7 cores, aparece uma linha preta entre o vermelho e o amarelo. Essa linha preta indica a presença do elemento sódio. No desenho de Fraunhofer, aparece uma linha na mesma posição que neste experimento. Por isso sabemos que o Sol também contém sódio. O restante das linhas pretas do desenho indicam que há outros elementos no Sol além do sódio. Por exemplo, a linha marcada com um C é hidrogênio, a linha marcada com um E é ferro. Dessa forma, é possível saber que elementos existem no Sol, simplesmente examinando a luz que chega até nós. Estes são os resultados da observação solar, usando a tecnologia mais moderna. As linhas pretas que Fraunhofer desenhou agora são representadas de forma gráfica. Os diferentes picos do gráfico indicam a presença de elementos individuais. Esta porção indica ouro. O gráfico nos mostra a grande quantidade de elementos que existem no Sol. O Sol contém uma grande variedade de elementos, mas sabemos que o Sol só cria um elemento, o hélio. Então, por que há tantos elementos no Sol? Eles existiam todos ao início do universo. O Observatório de Las Campanas, situado a 2.400 metros de altitude na Cordilheira dos Andes, no Chile, América do Sul. Devido à secura e estabilidade do ar e à sua distância da luz das cidades, este observatório desfruta dos céus noturnos mais belos da Terra. Todas as noites, este telescópio de tecnologia avançada, cujo espelho gigante é capaz de captar até a luz mais fraca, se volta para o céu para resolver os mistérios do universo. Para entender como era o universo em seus primórdios, o pesquisador do Observatório Carnegie, Andrew McWilliam, esteve procurando estrelas muito mais antigas que o Sol, estrelas que nasceram logo após a criação do universo. Ele percebeu que, se pudesse encontrar tais estrelas, poderiam nos revelar detalhes do início do universo. Ao longo de 10 anos, estudou uma a uma vários milhões de estrelas. Finalmente, McWilliam encontrou as estrelas que estava procurando. Uma dessas estrelas, muito distante do centro da Via Láctea e não especialmente destacada, figura no catálogo de estrelas como CS 22892-052. Ao estudar sua idade, descobriram que ela tinha cerca de 15 mil milhões de anos, uma estrela extremamente velha, formada nos primórdios do universo. O método utilizado para medir as idades se baseia nos elementos radioativos tório e urânio. O período de semidesintegração do urânio é de 4 milhões e 500 milhões de anos, e o do tório, 14 milhões e 500 milhões de anos. Dessa forma, podemos estabelecer as idades dessas estrelas. Descobrimos que são muito velhas, entre 12 mil e 15 mil milhões de anos. Quando a luz proveniente dessas estrelas foi examinada em detalhes, apareceu um detalhe estranho. Esses gráficos mostram que os elementos que essas estrelas contêm são apenas hidrogênio e hélio. Em contraste, o gráfico do nosso Sol mostra que nele estão presentes uma grande variedade de elementos. Vemos que, ao contrário do que ocorre hoje, pouco depois de o universo se formar, há 15 mil milhões de anos, não havia quase mais elementos além de hidrogênio e hélio. A estrela velha é formada predominantemente por hidrogênio e hélio,
com uma milésima parte do metal que contém o Sol. Isso significa que, na época em que a estrela se formou, havia uma milésima parte do metal na galáxia que se encontra no Sol. Aqui vemos uma representação espetacular de como o conteúdo de metal na galáxia evoluiu de 15 mil milhões de anos atrás até 4.500 milhões de anos atrás. Isso significa que, nas estrelas velhas, nas primeiras galáxias, não havia muitos metais. E são necessários metais e elementos refratários, como o silício, para criar rochas, para criar planetas terrestres como a Terra. No início, a probabilidade de que se formassem planetas como a Terra era muito menor do que há 4 milhões e 500 milhões de anos, quando o Sol se formou. Nem sempre houve tantos elementos presentes no universo. Como era o universo com 10 mil milhões de anos? Quando nosso sistema solar se formou há 4.600 milhões de anos? Nosso sistema solar se formou graças à soma de uma grande quantidade de poeira e gás. Parte da poeira que formou o sistema solar permaneceu oculta, sem modificar, dentro dos meteoritos. Essa poeira é analisada no Instituto Carnegie de Washington. Eles têm pelo menos 4, 5, 6 mil milhões de anos. É impressionante que tenhamos esses dados nos meteoritos. Sua jornada através do sistema solar foi longa e tortuosa, e é um milagre que tenham sobrevivido. Esses pequenos grãos tiveram que permanecer, talvez por centenas de milhões de anos, no meio interestelar antes de, não sabemos como, se acumularem na nuvem que se tornou o sistema solar. Além de se introduzirem nas nuvens, eles tiveram que sobreviver a todo o processo de formação do sistema solar, que foi certamente um evento muito violento, e a formação dos planetas. Esses grãos sobreviveram por vários milhões de anos durante o processo de formação dos planetas e conseguiram superar essa história tão violenta. Ao examinar a poeira, aparecem vários elementos. Esta poeira é um cristal de silício. Esta poeira contém ferro e níquel. Em algumas amostras de poeira, também se encontraram grandes quantidades de carbono. Quando o sistema solar se formou há 4 milhões e 600 milhões de anos, já existiam muitos elementos. De onde veio essa poeira? Sua formação foi analisada com grande precisão. Buscou-se a origem dos grãos de poeira, seguindo a pista de sua forma e dos elementos que os compõem. São restos de uma estrela que explodiu no final de sua vida. Pedaços de pelo menos 30 estrelas diferentes. Temos provas claras de que pelo menos 30 ou 40 estrelas, e talvez muitas mais, contribuíram para a poeira que encontramos atualmente nos meteoritos. Nos grãos, se nota um grande número de fontes distintas por sua massa, sua idade e certamente pela posição que ocupavam em sua galáxia. Todo esse material se uniu de alguma forma em uma nuvem protossolar, que posteriormente formou o sistema solar e, finalmente, a nós. É um fato impressionante. Em que parte da imensidão do espaço se formou essa poeira? Os cientistas se voltaram para objetos conhecidos como nebulosas planetárias. Um deles é a nebulosa Dumbbell, próxima ao centro da Via Láctea. Sua forma era apenas discernível, e ninguém sabia o que era quando foi descoberta há cerca de 240 anos. A melhora no desempenho dos telescópios mostrou que ela é formada por poeira e gás. Logo se descobriu que a poeira e o gás rodeavam uma pequena estrela situada no centro da nebulosa. Atualmente acredita-se que a poeira e o gás são pedaços de uma estrela anterior no centro da nebulosa, que ao morrer descartou suas camadas exteriores. Esta é a nebulosa do Anel, na constelação de Lira. São os restos de uma estrela queimada que em uma época teve o tamanho do Sol. A poeira e o gás se estendem por um diâmetro de 10 bilhões de quilômetros. Em nossa galáxia, há cerca de 1000 dessas nebulosas planetárias. A análise da luz emitida por essas nebulosas mostra que elas contêm grandes quantidades de carbono e nitrogênio. As nebulosas planetárias não são apenas restos de estrelas, mas também a origem da criação de novos elementos. Mas há uma limitação para o tipo de elementos que se pode criar. A teoria prevê que, em uma nebulosa, não podem se criar elementos mais pesados que o oxigênio, porque acredita-se que a massa das estrelas que formam nebulosas planetárias oscila entre uma massa semelhante à do nosso Sol e 8 vezes maior. A massa da estrela afeta de forma enorme os elementos que ela produz. Quando a estrela envelhece e todo o hidrogênio do centro se converte em hélio, ocorre uma mudança enorme. À medida que a temperatura do interior aumenta, a estrela começa a se expandir e se transforma no que se chama de gigante vermelha. Em nosso sistema solar, isso corresponderia a uma temperatura no núcleo de 200 milhões de graus, e o Sol se expandiria até atingir o diâmetro da órbita de Vênus. Quando isso ocorre, o hélio começa a se fundir, criando novos elementos.
cria-se carbono. O processo continua. O hélio se funde com o carbono e cria oxigênio. Finalmente, a estrela se expande tanto que, se fosse o Sol, engoliria a órbita da Terra. Nesse ponto, a massa da estrela não é suficiente para manter a estrela unida. A temperatura desce até o limite de fusão e não se podem formar elementos mais pesados que o oxigênio. Assim é como termina a vida de uma estrela, e ela começa a se desfazer. Liberam-se no espaço gás e poeira, que contém uma grande variedade de elementos. As gigantes vermelhas podem produzir elementos até o oxigênio, mas estão muito longe de criar elementos mais pesados, como o ouro. Não há energia suficiente para conseguir isso. A energia necessária para criar elementos mais pesados supera em muito a da gigante vermelha. Várias estrelas especialmente brilhantes iluminam o céu noturno. Antares, que brilha no centro de Escorpião, é 3 vezes maior que uma gigante vermelha. Betelgeuse, em Órion, é ainda maior, mais de 60 vezes o tamanho de uma gigante vermelha. Os cientistas acreditam que, ao morrer, uma estrela assim libera muito mais energia do que uma gigante vermelha. Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Esta é a sala de controle do último telescópio de alta resolução da NASA. O telescópio não está na Terra, mas flutuando no espaço. O Observatório de Raios X Chandra começou a fazer observações em 1999. Situado a 100 mil quilômetros da Terra e sem que a atmosfera o perturbe, o Chandra usa os raios X para observar objetos que até agora não podiam ser percebidos. Os telescópios de raios X são utilizados para observar objetos cósmicos de grande energia, como estrelas que explodem. Esta foto mostra o centro de uma determinada galáxia. Usando um telescópio normal, observando a mesma área com raios X, aparece uma névoa azulada. Agora temos uma visão clara do gás extremamente quente que se concentra ao redor do centro da galáxia. O Chandra capturou os últimos instantes de uma estrela gigante. A constelação de Cassiopeia é conhecida por sua forma de W. Aqui encontramos Cassiopeia A, o que resta de uma explosão descomunal de uma estrela de grande massa. As estrelas de grande massa terminam sua vida com uma explosão. A observação com raios X mostra que se propagou gás quente por uma área ampla. A temperatura de 50 milhões de graus desse material nos fala de uma explosão realmente incrível. Vimos coisas que correspondiam a um padrão de comportamento muito claro. Foi um momento muito emocionante quando nos demos conta do que os dados de Chandra estavam nos revelando. Dentro dessa imagem, vemos grupos enormes de elementos muito diferentes. O ponto verde nos indica que predomina o silício e seus derivados. Nos pontos vermelhos, aqui, parece que predomina o ferro. Isso era novo, não havíamos visto antes. Apontava com muita clareza que se tratava de um material novo que acabava de ser criado por esta supernova. Silício, ferro, cálcio, grupos do tamanho do nosso sistema solar, formados por cada elemento, flutuam nos restos de uma estrela morta. Criaram-se enormes quantidades de elementos, demasiado pesados para serem gerados pelas gigantes vermelhas. Os detalhes do mecanismo que produz esses elementos ficaram muito mais claros recentemente. Há cerca de 1 milhão de anos, a estrela precursora de Cassiopeia estava no final de sua vida. A temperatura do centro da estrela disparou de repente. A fusão nuclear continuou sem se deter no oxigênio, como na gigante vermelha, quando a temperatura superou os 700 milhões de graus. Se formaram néon e magnésio. A 3 mil milhões de graus, silício, enxofre, argônio e cálcio. Depois, a 5 mil milhões de graus, criou-se ferro. Uma estrela que, em princípio, continha apenas hidrogênio e hélio, a temperaturas incrivelmente altas, cria elementos da tabela periódica que chegam até o ferro. A seguir, houve uma explosão autêntica e enorme. Com a energia dessa explosão, criaram-se em rápida sucessão 60 elementos mais pesados que o ferro. Os elementos recém-criados formam poeira e gás e viajam pelo espaço a uma velocidade enorme de vários milhares de quilômetros por segundo. Já existem os 90 elementos que formam o mundo. É impressionante que todos os elementos da Terra que nos interessam, absolutamente todos, como, por exemplo, o ferro, o silício para os microchips, o oxigênio que respiramos, tudo seja produzido nas estrelas e depois seja lançado ao espaço interestelar. Todos os materiais passam por um processo incrível desde sua criação até aparecerem em nosso planeta. Sinceramente, acho isso impressionante. Realmente não deixa de me surpreender. As explosões determinam a criação de todos os elementos que formam o mundo. Criaram até o ouro, que tanto nos fascina, mas ainda há um mistério acerca do ouro. Acredita-se que a explosão de estrelas como Cassiopeia A cria apenas uma quantidade diminuta de ouro.
Parece difícil que todo o ouro do universo provenha apenas das explosões. Alguns cientistas acreditam que talvez haja zonas no universo onde a energia supera em muito a das estrelas que explodem. O astrofísico Stefan Roswag acredita que é necessária uma energia muito maior do que a das explosões de uma estrela para criar todo o ouro que existe. Em que lugar do universo isso acontece? As pessoas se perguntam quando isso poderia ter acontecido. Entre os cenários que se propõem estão as supernovas. Mas para que uma explosão assim aconteça, são necessárias condições muito especiais de temperatura e densidade, que é muito difícil coincidirem. Roswag se interessou por um tipo especial de estrela que resta após a explosão de uma estrela massiva. Esta é a nebulosa do Caranguejo, na constelação de Touro. É o remanescente estelar de uma estrela que explodiu há cerca de 950 milhões de anos. Ela se expandiu até atingir 10 vezes o tamanho do nosso sistema solar e resplandece com uma cor brilhante. No centro do remanescente é visível um ponto branco. Uma explosão enorme fez com que o coração da estrela se comprimisse, criando uma estrela especial conhecida como estrela de nêutrons. Essas estrelas têm um diâmetro muito pequeno, de cerca de 10 quilômetros, mas são feitas de uma matéria tão densa que uma única colherada poderia pesar 1.000 milhões de toneladas. Roswag se pergunta se a colisão de duas estrelas de nêutrons poderia liberar uma quantidade inimaginável de energia, capaz de criar ouro. Ele utilizou um supercomputador para simular um evento assim. Enquanto giram uma ao redor da outra, duas estrelas de nêutrons se aproximam lentamente. Quando estão a 100 quilômetros de distância, o equilíbrio gravitacional se rompe e a colisão começa. A temperatura no centro da colisão é de 1 bilhão de graus, no âmbito das temperaturas mais altas do universo. A matéria que havia formado as estrelas de nêutrons se solta, formando um enorme redemoinho que gira no espaço. O ouro se forma nos braços desse redemoinho. As substâncias colidem com uma energia tremenda, transformando-se imediatamente em ouro. Depois, espalham-se por todo o universo. É muito interessante a ideia de que as coisas que usamos em nossa vida diária, como o ouro, a platina, os metais preciosos que usamos em joalheria, podem ter sido criadas há milhares de milhões de anos em um cenário exótico, como, por exemplo, as explosões violentas resultantes da colisão de duas estrelas de nêutrons, na qual aparecem densidades ultra altas, temperaturas enormes e velocidades de expansão tremendas. Esses acontecimentos exóticos podem ter criado metais e elementos que usamos em nossa vida diária. Acho isso impressionante. Acho que, se esses elementos, o ouro, a platina, coisas assim, são tão caros na Terra, é porque a colisão entre estrelas de nêutrons, se é isso que os produz, são eventos muito raros. É muito difícil criar esses elementos. A fusão de estrelas de nêutrons provenientes de um sistema binário de estrelas de nêutrons é difícil e muito rara. Por isso se cria tão pouco, e é tão escasso na Terra. Por isso é tão caro. Os 15 mil milhões de anos de história do universo são a história de uma acumulação gradual de elementos criados pelas estrelas. O universo, em sua origem, era um mundo de apenas hidrogênio e hélio. Em algum momento, de repente, nasceram muitas estrelas. Os pontos brancos são estrelas. As luzes intermitentes indicam explosões estelares. As explosões continuam incessantemente. Este imenso número de estrelas criou mais e mais elementos novos. Uma nebulosa planetária se expande lentamente, depois se dissipa gradualmente. Estrelas gigantes explodem e voam pelo espaço. Estrelas de nêutrons colidem e se partem em pedaços. Tudo isso contribui para o enorme aumento de elementos no espaço. Através da morte dessas estrelas, o universo, em um tempo composto apenas de hidrogênio e hélio, foi enriquecido com uma infinidade de elementos. Nosso sistema solar nasceu há 4 milhões e 600 milhões de anos, pela concentração de gás e poeira. Como esses gás e poeira, formados pela explosão de estrelas e espalhados por todo o universo, voltaram a se unir, aprendemos que aqui também tem um papel as mortes das estrelas. Este é o radiotelescópio Nanten, da Universidade de Nagoya, nos Andes chilenos. Nanten não é muito grande, com seus 4 metros de diâmetro, mas é o mais sensível do mundo. Os radiotelescópios podem decompor com precisão poeira e gás que não emitem luz própria. A extraordinariamente seca Cordilheira dos Andes é o lugar ideal para captar ondas de rádio muito fracas procedentes do espaço. Desde sua conclusão, em 1996, o observatório vem funcionando sem interrupção. Nanten está investigando o mecanismo pelo qual a poeira e o gás se congregam na Via Láctea. Aqui, analisam-se a grande quantidade de dados acumulados por Nanten. Esta é a Via Láctea, como se vê do hemisfério sul.
Vamos ver o que acontece quando se sobrepõe a imagem observada por Nanten. Vemos que o que aparecia simplesmente como escuridão no meio da Via Láctea está cheio de poeira e gás. Quando se observa com um radiotelescópio, a concentração de poeira e gás é muito alta nas áreas vermelhas da imagem. O professor Yasuo Fukui é o chefe da equipe de observação de Nanten. O professor Fukui tem observado como a poeira e o gás se distribuem na Via Láctea. Parecia que havia algo estranho na forma como se reúnem a poeira e o gás. Esta é a região da nebulosa Carina, na constelação de Carina. Usando os dados das observações, fizemos um mapa tridimensional da poeira. As áreas de concentração de gás e poeira correspondem a uma superfície esférica, como a casca de um ovo. Por que se posicionam dessa maneira? O professor Fukui acredita que se deve à explosão de estrelas. Imaginemos uma explosão extraordinariamente poderosa, propagando-se em alta velocidade pela Via Láctea. Mas a Via Láctea tem todos os tipos de gás, gases leves, que existiam antes da explosão. A explosão comprime o gás leve, comprimindo-o milhares ou dezenas de milhares de vezes, até convertê-lo em um gás enormemente denso. No início, a poeira e o gás se espalhavam pelo espaço com pouca densidade. Depois, uma estrela explode. Quando ocorre a explosão, sua energia cria uma onda de choque de enorme potência. A onda de choque comprime a poeira e o gás que flutuam no espaço. À medida que estrelas explodem, vão se formando, de maneira gradual, zonas de poeira e gás de maior densidade. As explosões estelares servem para reunir esse gás rarefeito em grupos mais compactos. O professor Fukui acredita que a nebulosa Carina é um desses grupos. Observando a nebulosa Carina, os astrônomos descobriram que ela é a região de formação de estrelas mais ativa da Via Láctea. As explosões de estrelas, além de criar elementos, fazem com que esses elementos se reúnam para que se possa formar uma nova estrela. Temos aqui 200 ou 300 estrelas, cada uma com uma massa 10 vezes maior que a do Sol, que se formaram de repente, simultaneamente. É algo que estamos começando a ver. Então, embora uma estrela morra, é sua morte que comprime o gás e concentra os materiais. Isso leva à formação da próxima geração de estrelas em um breve período de tempo. Em seus 5 anos de existência, o Observatório Nanten descobriu muitas dezenas de cascas deixadas por estrelas ao explodirem. Essas cascas desempenham um papel muito importante no nascimento de novas estrelas. Nosso sistema solar pode ter nascido de uma dessas cascas. Nosso sistema solar começou a se formar há 4 milhões e 600 milhões de anos, a partir de enormes quantidades de poeira e gás. Pedaços de matéria procedentes de incontáveis estrelas extintas viajaram pela imensidão do espaço e se reuniram aqui. Finalmente, formaram-se a Terra e o Sol. Os elementos dos quais somos feitos nós e toda a vida foram criados no calor abrasador de estrelas ao morrerem. Esse material chegou até nós a partir de milhões de estrelas, ao longo de um tempo e distância inimagináveis. Quem vive hoje são os herdeiros do legado de 15 mil milhões de anos do universo. Há 450 milhões de anos, nenhum animal ou planta habitava a superfície dos continentes. A terra firme não passava de um imenso deserto. No entanto, o oceano transbordava de vida. Naquela época, nossos ancestrais eram uma espécie de peixes primitivos, mas logo teriam que abandonar esse ambiente, onde a vida havia surgido pela primeira vez. Os movimentos contínuos da crosta terrestre os forçariam a isso. As massas continentais estavam em movimento, e a placa oceânica se elevava com solavancos. Os peixes precisaram se adaptar. O movimento das massas continentais os impeliu a abandonar seu habitat ancestral, mas essa prova terrível foi justamente a origem de um salto evolutivo formidável. As plantas haviam invadido a Terra muito antes dos animais. Agora, era a vez deles de explorar novos horizontes. Nossos ancestrais desenvolveram então pulmões, depois pés e mãos. A conquista da Terra podia começar. Planeta Terra, a conquista da Terra. Assim era nosso planeta há 450 milhões de anos, antes que a vida se aventurasse para fora da água. Naquela época, na zona equatorial, 3 continentes de pequeno tamanho rodeavam um oceano, e foi precisamente ali que se preparou o grande desembarque da vida na terra firme. Esse oceano recebeu o nome de Iapetus. Suas águas luminosas e pouco profundas eram um verdadeiro paraíso para a vida. Formas de vida muito diversas evoluíam entre os imensos recifes de coral desse Éden aquático. Nesse momento da nossa história, nossos ancestrais pertenciam a uma espécie chamada arandáspes, os peixes mais antigos conhecidos, dotados de vértebras, que viveram há 450 milhões de anos.
Esses nadadores desajeitados, de cerca de 20 centímetros de comprimento, não possuíam nadadeiras. O Arandaspes devia ser bastante pacífico, alimentando-se de micróbios que absorvia do fundo do mar. Mas essa vida paradisíaca não duraria muito tempo. Para os peixes, os problemas já se avizinhavam. Que tipo de problemas? Os trilobitas, uma das espécies mais difundidas daquele período, nos permitem adivinhar de que natureza eram. Naquela época, existia uma grande variedade de trilobitas. Alguns se arrastavam pelo fundo, outros nadavam livremente no oceano, mas a partir de um determinado momento, todos começaram a apresentar sinais de mudança. O professor Richard Fortey, do Museu de História Natural de Londres, fala de uma autêntica convulsão na morfologia dos trilobitas. O Dicranurus, por exemplo, apareceu há 400 milhões de anos. As espinhas que cobrem seu corpo lhe conferem um aspecto estranho. O que poderia ter originado uma mudança tão profunda nos trilobitas? Podemos afirmar quase com certeza que se trata de uma reação defensiva a uma maior pressão exercida pelos diversos predadores. Em outras palavras, a vida havia se tornado um pouco mais difícil para os trilobitas, e uma de suas respostas foi melhorar seu exoesqueleto protetor. Por que a vida se tornara mais difícil no oceano primordial? Segundo o professor Fortey, isso se deveu principalmente à diminuição das águas rasas que haviam proporcionado um habitat ideal para inúmeras espécies. Estamos em Stockside, no oeste da Inglaterra. Há 440 milhões de anos, essas terras estavam exatamente no Equador. Uma parte do oceano Iapetus as cobria. Nesta pedreira calcária, existem inúmeras evidências da antiga presença de um rico ecossistema oceânico. Olhe para isso, é extraordinário. É uma cadeia de corais estrombiformes. A presença desses corais fossilizados sugere uma grande abundância de vida. Seu tamanho indica que se desenvolveram aqui por vários séculos. Double asterisk. No entanto, a partir de um certo ponto, esse testemunho da riqueza do ambiente marinho desapareceu abruptamente, não restando nenhum vestígio desse mar idílico. Desta vez, não foi o impacto de um asteroide nem as vicissitudes da vida que causaram tal convulsão. A mudança veio do interior do planeta. Nas profundezas da Terra, a temperatura pode atingir vários milhares de graus. Esse calor extremo provoca um lento movimento de convecção do manto terrestre. Esse movimento empurra as massas continentais para uma deriva incessante sobre a superfície do planeta. Foi precisamente essa deriva dos continentes que fez desaparecer o oceano Iapetus. As três massas continentais que o cercavam se aproximaram entre si. Então, após uma série de cataclismos, a superfície do mar foi reduzida pelo avanço dos continentes. Como não podiam se deslocar, a maioria dos corais foi destruída. Alguns peixes conseguiram escapar, mas restavam apenas zonas muito reduzidas de recifes de coral. Os continentes se movem apenas alguns centímetros por ano, mas em poucas dezenas de milhões de anos, fizeram desaparecer o oceano que cercavam. O fundo do mar, antes coberto de corais, foi brutalmente erguido e incorporado às terras emergidas. Há 400 milhões de anos, o oceano Iapetus havia deixado de existir. As três massas continentais se uniram em um único continente. Apenas seu contorno ainda abrigava os mares de corais que constituíam o habitat privilegiado de trilobitas e peixes. Uma diminuição do espaço vital implica necessariamente uma maior competitividade. A lei da selva reinou a partir de então nos mares periféricos. Para o professor Fortey, isso explica a transformação dos trilobitas. No Museu de História Natural de Paris, é possível ver fósseis das espécies que dominavam aquele universo de águas rasas. O professor Daniel, um conhecedor especializado dos senhores indiscutíveis daquele ambiente, apresenta os placodermos, peixes dotados de poderosas mandíbulas. O esqueleto particular do placodermo não se encontra em nenhum outro peixe. A parte anterior de seu corpo era protegida por verdadeiras placas de armadura óssea, e na boca, em vez de dentes, havia dois ossos planos que funcionavam como uma tesoura. Equipados com essas armas, os placodermos se adaptaram a todos os ecossistemas de águas rasas, tornando-se os senhores dos mares. O Dunkleosteus é um dos placodermos que alcançou tamanhos extraordinários. Alguns espécimes chegavam a medir até 6 metros de comprimento. Frente a esses monstros, nossos ancestrais estavam completamente indefesos. Eles viviam sob o domínio absoluto dos placodermos, muito mais bem adaptados a todos os tipos de ecossistemas. Representavam entre 75% e 80% dos vertebrados que podiam ser encontrados nos depósitos devonianos. Nossos ancestrais eram eclipsados por esses placodermos, que os impediam de se desenvolver.
Eles não tinham outra escolha a não ser evoluir para sobreviver. 60 milhões de anos mais tarde, o Pacífico Arandaspes havia se transformado em um peixe chamado Eustenopteron. Dotado de nadadeiras, era um nadador eficiente, mas isso não era suficiente para dominar a competição que reinava então. Nessas águas, onde os peixes gigantes eram os reis, o Eustenopteron precisava dar outro passo, um passo tão importante que lhe permitiria abandonar o oceano, onde a competição era tão feroz. Mas em que direção o Eustenopteron se encaminhou? Este mapa pode nos ajudar a responder a essa pergunta. Ele mostra a posição atual dos locais onde foram descobertos fósseis de Eustenopteron e de seus descendentes. Se retrocedermos no tempo para ver onde esses lugares estavam há 400 milhões de anos, podemos constatar que faziam parte de uma mesma massa continental. Todos procedem de uma área situada no coração desse vasto continente, nascido da colisão de 3 placas terrestres menores. No entanto, logo após essa gigantesca colisão, o continente resultante era apenas um imenso deserto. É difícil imaginar onde os peixes poderiam se instalar. Em um ambiente tão hostil, onde nossos ancestrais encontraram refúgio. Uma pista nos é fornecida pela cadeia montanhosa, ao longo da qual foram encontrados todos os fósseis, pois ela indica precisamente o local da colisão dos continentes originais. Estamos em Sognefjord, na Noruega. É o mais setentrional de todos os lugares que atestam a colisão dos 2 maciços continentais chamados Báltica e Laurentia. As paisagens espetaculares deste fiord são formadas em parte por estratos muito antigos, que revelam a extraordinária violência do choque continental. Esta curvatura visível nos estratos é uma dobra. Ela mostra como a superfície da Terra se comporta quando 2 continentes colidem. As rochas mais sólidas se dobram como um marshmallow, sob a enorme pressão exercida durante longos períodos de tempo. As dobras dos estratos podem ser observadas em vários lugares do mundo onde os continentes colidiram entre si. É o caso de Durness, na Escócia. Há 430 milhões de anos, este lugar fazia parte do Oceano Iapetus. A parte sul da zona de colisão está localizada hoje no leste dos Estados Unidos. Estamos em Mount Monadnock, um dos picos mais escalados do hemisfério norte. Perto do topo, que os excursionistas estão prestes a alcançar, as marcas das dobras na rocha são claramente visíveis. O estrato dobrado se estende por vários milhares de quilômetros, da Noruega aos Estados Unidos. A força colossal que provocou essas dobras também modificou o ambiente terrestre. Há 400 milhões de anos, após o desaparecimento do Oceano Iapetus, a deriva dos continentes continuou. Em cada ponto de contato, a Terra, empurrada de um lado e de outro, foi se elevando progressivamente. Durante 40 milhões de anos, a pressão continuou, dando origem a uma imensa cadeia montanhosa chamada Cadeia Caledoniana. Os cientistas acreditam que ela era tão alta quanto o atual Himalaia, com numerosos picos acima de 8.000 metros. Fósseis de Eustenopteron e de outras espécies animais foram encontrados amontoados ao pé da cadeia caledoniana. Por que precisamente nesse lugar? Quando apareceu essa imensa cadeia, ela se tornou um novo obstáculo que impediu a passagem das nuvens, e torrentes de água se precipitaram por suas encostas. A água, ao escavar a encosta, formou rios. Um novo mundo de água doce estava surgindo pela primeira vez no interior da Terra. Para os peixes que lutavam por sua sobrevivência nas águas rasas que circundavam o continente, esses grandes cursos de água doce que desaguavam no mar eram um refúgio inesperado. Mas esses rios não constituíam um habitat totalmente seguro. Naquela época, o musgo e as pequenas samambaias estavam apenas começando a se estabelecer na terra, e as margens dos rios ainda eram em sua maioria desertas. Sob os raios do sol, a terra secava e se rachava. Quando chovia, os rios transbordavam e se transformavam em torrentes de lama. Essas primeiras águas doces eram um ambiente muito instável. Então, para os peixes, estabelecer-se ali não era tarefa fácil. O que transformou esse ambiente hostil em um habitat mais acolhedor foi a própria vida. Nos Estados Unidos, na Pensilvânia, um extrato geológico vermelho segue ao longo desta estrada. Há 370 milhões de anos, essa colina estava aos pés das montanhas caledonianas, e por ela corriam grandes rios. Nestas camadas foram encontrados fósseis que pertencem a uma espécie que contribuiu para a migração dos peixes para a água doce. Esses fósseis são de uma planta chamada Archaeopteris. Trata-se da árvore mais antiga descoberta na Terra até hoje, aparecida há 370 milhões de anos. O Archaeopteris se parecia com uma conífera. Foi a primeira árvore na história da Terra a possuir um tronco.
Suas raízes se desenvolviam profundamente e por um longo perímetro, ancorando-o solidamente à terra. Seu tronco se expandia a cada ano, e acredita-se que podia alcançar até 20 metros de altura. O professor Stephen Scheckler, do Instituto Politécnico da Virgínia, estuda o impacto que o aparecimento do Archaeopteris teve em seu ambiente. Esta é uma bela cepa de Archaeopteris, muito representativa das árvores daquela época. Deve ter cerca de 25 centímetros de diâmetro. Os cientistas marcam o local ocupado por cada árvore para tentar avaliar a densidade dessa floresta. O Archaeopteris não encontrava na Terra nenhuma outra planta de grande porte e colonizou rapidamente todas as margens dos rios. A jovem floresta que temos aqui atrás apresenta grandes semelhanças com as primeiras florestas de Archaeopteris. Estas árvores de tronco branco, atualmente peladas, têm mais ou menos o mesmo tamanho que as primeiras Archaeopteris. Seu aparecimento trouxe uma mudança no ecossistema como um todo. O que antes era um ambiente exposto, muito pouco produtivo, transformou-se em um meio coberto por uma densa camada arbórea, com uma taxa de produtividade muito mais elevada. Antes do aparecimento do Archaeopteris, o interior dos continentes era um ambiente hostil para os animais, mas a partir de então, as terras áridas foram cobertas pelas primeiras florestas da Terra. O solo, até então ressecado pelos raios do sol, agora se beneficiava da sombra das árvores. Nas florestas, formaram-se lagos e pântanos, criando, no interior dos continentes, áreas cada vez mais habitáveis para a fauna aquática. Esse momento preciso foi escolhido por nosso ancestral, o Eusthenopteron, para sair do oceano e se instalar nesse novo mundo de água doce. Mas o Archaeopteris teria outro papel primordial. A queda de suas folhas proporcionaria uma valiosa fonte de nutrientes para os peixes. As folhas do Archaeopteris, decompostas por bactérias, passariam a alimentar a fauna aquática. Nesse ambiente de água doce, os peixes começaram a evoluir para novas formas de vida. O aparecimento das florestas criou um mundo totalmente virgem, que acolheu os animais mais fracos, expulsos dos oceanos, para que se abrigassem ali. Para nossos ancestrais, que encontraram refúgio ali, a floresta de Archaeopteris foi realmente uma doce proteção. Mas seu nascimento não apenas criou as condições para um novo salto evolutivo, também trouxe sua cota de catástrofes. A que novos problemas a vida enfrentou nesses pântanos recém-criados? Na América do Sul, encontra-se a resposta a essa pergunta. Estamos na Cordilheira dos Andes. Esta cadeia montanhosa também é o resultado de uma colisão continental ocorrida há 400 milhões de anos. Ao pé dessas montanhas, existe também um mundo de vastas florestas e de férteis cursos d'água, a Amazônia. A Amazônia está coberta por densas florestas primárias. Aqui, encontram-se as espécies aquáticas mais exóticas. A armadura deste pleco certamente lembra a de alguns peixes pré-históricos, e o majestoso aruanã apresenta características únicas. A Amazônia é um verdadeiro santuário para as espécies de água doce. Aqui, as folhas e os galhos submersos constituem valiosos recursos nutricionais para os peixes. A matéria orgânica fornecida pelas florestas alimenta toda a riqueza do ecossistema amazônico. À sombra dos Archaeopteris, nossos ancestrais certamente conheceram um mundo semelhante a este. Mas na Amazônia, o mês de junho marca o início da estação mais difícil para os peixes. A estação seca está chegando, e as chuvas são muito escassas. Durante esta estação, o nível do Amazonas cai 18 metros. Quando as águas recuam, deixam para trás apenas algumas poças dispersas, e a estação seca dura 4 meses. Esses peixes vêm à superfície para respirar porque as concentrações de oxigênio na água são insuficientes. Quando há menos água e as temperaturas são mais altas, a quantidade de oxigênio dissolvido na água diminui. Há 370 milhões de anos, esse fenômeno das estações secas também afetava os santuários de água doce. Ao contrário dos vastos oceanos, o ambiente dos rios e lagos era bastante precário e, regularmente, a água escasseava de forma dramática. Nas estações secas, os Archaeopteris, que antes haviam proporcionado todos os seus benefícios, também se tornaram uma fonte de problemas. Para decompor as folhas caídas na água, as bactérias consumiam uma grande quantidade de oxigênio. O grande desafio enfrentado pela vida nesse ambiente de água doce era, portanto, a escassez de oxigênio. Como nossos ancestrais puderam superar esse problema? Mais uma vez, a resposta é encontrada na Amazônia. Aqui vive uma espécie capaz de se adaptar às estações secas mais severas. Este peixe, que acaba de emergir da água, respira através de pulmões. É um dipnóico.
Este tipo de peixe não se preocupa com o nível de oxigênio da água, mas se não subir à superfície para respirar ar, ele se afoga. Estudos recentes demonstraram que o dipnóico é um dos parentes mais próximos de nossos ancestrais que viveram na época dos arqueópteros. O professor Albert, um especialista em Eusthenopteron, acredita que ele também estava equipado com pulmões. Eles viveram em pântanos de água doce, ao mesmo tempo que os primeiros tetrápodes. Fósseis de ambas as espécies foram encontrados nos mesmos estratos. Portanto, ao observar os dipnóicos atuais e seu sistema respiratório, estamos vendo um animal muito próximo dos primeiros tetrápodes. Os pulmões surgiram para permitir que esses animais respirassem mesmo em águas tropicais pobres em oxigênio. Os cientistas tentaram reconstruir as etapas do surgimento dos pulmões nos peixes pré-históricos. Num primeiro momento, a parte superior do esôfago inflou-se, transformando-se em um esboço de pulmão. E quando ocorreu a migração dos peixes do oceano para a água doce, esses apêndices se desenvolveram especialmente. O interior desses novos órgãos era preenchido por vasos sanguíneos para permitir a absorção de mais oxigênio. Portanto, foi precisamente a exposição às mudanças violentas no habitat de água doce e a variação na concentração de oxigênio que obrigou os peixes a desenvolverem órgãos respiratórios, como os pulmões. Essa adaptação facilitaria o próximo salto evolutivo. A partir de agora, a vida poderia abandonar seu berço oceânico e se espalhar por praticamente todos os habitats, tanto na terra quanto no ar. Mas as consequências desse evento ainda podem ser observadas nos animais que permaneceram aquáticos. A maioria dos peixes que existem atualmente são, na verdade, descendentes dos primeiros dipnóicos que se estabeleceram na água doce. Suas bexigas natatórias são nada mais do que uma evolução dos pulmões primitivos. Quase todos os peixes que permaneceram no oceano estavam destinados a desaparecer. O vazio deixado por essa extinção foi imediatamente ocupado por aqueles que haviam escapado para a água doce e adquirido pulmões. Eles retornaram ao oceano, onde os problemas de escassez de oxigênio não existiam. Seus pulmões mudaram de função, transformando-se em bexigas natatórias. Essa nova vantagem lhes permitiu um deslocamento mais rápido, sem gasto adicional de energia. Aos pés da cadeia caledoniana, esse novo mundo de florestas e água doce foi nosso segundo berço, depois do oceano primordial. Nossos ancestrais estavam agora equipados com pulmões e adaptados a esse novo meio. Para acessar a terra firme, só lhes restava desenvolver membros. A professora Jennifer Clack, da Universidade de Cambridge, descobriu um fóssil que nos permitiu entender melhor como surgiram nossas mãos. Em 1987, enquanto realizava escavações em diferentes partes do mundo, ela descobriu no leste da Groenlândia um fóssil em um estrato de 360 milhões de anos. Era o fóssil de um animal chamado Acanthostega, um fóssil particularmente valioso porque era o único no mundo que havia preservado a morfologia completa do animal. Para sua surpresa, o animal aparentemente possuía mãos e dedos. É a forma de vida mais antiga com mãos já descoberta. A professora Clack desenhou detalhadamente o Acanthostega. Era um animal estranho, semelhante a um peixe, mas dotado de pés e mãos. Media aproximadamente 1 metro de comprimento. Sua cauda se parecia com a nadadeira caudal dos peixes, mas seu crânio era mais sólido que o de um peixe, e seu pescoço provavelmente era articulado. O Acanthostega era uma evolução do Eusthenopteron. Suas nadadeiras peitorais transformaram-se em patas dianteiras e as nadadeiras pélvicas em patas traseiras. O que aconteceu nos últimos milhões de anos para provocar tal evolução? Os dedos do Acanthostega levantaram ainda mais dúvidas. Cada membro anterior tinha 8 dedos. No entanto, há muito tempo se acreditava que desde os primeiros estágios da evolução, as mãos tinham apenas 5 dedos. Os cientistas também acreditavam que as mãos com dedos só haviam surgido depois que os animais se estabeleceram em terra firme. A descoberta de uma criatura aquática com 8 dedos abalou o mundo científico. Foi uma descoberta revolucionária que obrigou a repensar o surgimento das mãos. Foi algo extraordinário, já que até então se acreditava que os dedos sempre foram 5, que não poderia haver mais. Naturalmente, isso fez todos repensarem sobre a origem dos membros. Mudou radicalmente a forma como o surgimento e o desenvolvimento dos membros eram encarados. No início, a professora Clack pensou que as mãos e os pés haviam surgido para facilitar o deslocamento terrestre, mas a análise do esqueleto descartou essa hipótese. A maneira como os braços estavam ligados ao corpo contrariava flagrantemente essa ideia. Os braços do Acanthostega saíam do corpo horizontalmente. Com o aumento da gravidade na Terra,
Essa posição não permitia ao animal suportar seu peso. O rádio e a ulna formam um ângulo que não permite ao membro se dobrar. Assim, as articulações que tinha aqui e aqui sugerem que o braço deveria ser mantido de lado e, portanto, não poderia suportar nenhum peso. Se as mãos não serviam para se deslocar em terra firme, para que serviam ao acantostega? Alguns cientistas analisaram o esqueleto e fizeram uma simulação do movimento do animal, mas o resultado, em vez de fornecer respostas, levantou ainda mais perguntas. Aqui está uma simulação do movimento. Conforme descrito nos estudos da professora Kleck, o acantostega parece se contorcer para avançar. Esse movimento sugere que ele não era um bom nadador. Para nadar eficientemente, é melhor não ter membros, para limitar a resistência da água. Então, por que o acantostega desenvolveu pés e mãos? Um enigma muito complicado de resolver. A solução seria encontrada em um lugar inesperado, Red Hill, onde foram descobertos os fósseis da primeira floresta de Archaeopteryx. Nessa área, foram encontrados muitos fósseis de peixes. Esses peixes foram os primeiros a dar o grande salto evolutivo, que lhes conferiu pulmões. Em 1998, o professor da Academia de Ciências Naturais da Filadélfia descobriu dentes de peixe muito grandes, medindo mais de 8 centímetros de comprimento. O animal a que pertenciam foi reconstruído a partir de outros elementos fossilizados encontrados perto dos dentes. Tratava-se de um enorme peixe de 5 metros de comprimento, totalmente coberto por escamas rígidas. Seu nome, Rhineria, o mais impressionante de todos os dipnoicos carnívoros daquele período. Naquela época, ele era, sem dúvida, o rei dos rios. Ele era, indubitavelmente, o mais feroz dos peixes que viviam no ecossistema de Red Hill. A forma do corpo claramente indica que era um animal capaz de nadar rapidamente, de lançar-se rapidamente, perseguir sua presa e agarrá-la entre seus enormes dentes. Os primeiros animais com membros não pareciam estar equipados para escapar de tal velocidade e ferocidade. Nossos ancestrais não representavam ameaça diante de Rhineria. Naquela época, o habitat dos rios, que por um tempo havia sido um refúgio seguro do oceano, tornou-se um ambiente muito mais competitivo, onde cada um novamente tinha que lutar por sua sobrevivência. Longe dos 5 metros de Rhineria, o acantostega parecia muito vulnerável. Uma vez localizado, ele não tinha nenhuma chance de escapar de uma morte certa. Como, então, um ancestral tão fraco sobreviveu? Novamente surgia a questão das mãos. Não seriam elas a chave para uma nova estratégia? A professora Kleck formulou então uma hipótese revolucionária sobre o uso desses novos membros. Este pequeno peixe que podemos observar atualmente foi o que a colocou na pista certa. É um Brachyoptilus, um teleósteo que vive no fundo do mar. Mede cerca de 10 centímetros e domina o movimento de suas nadadeiras como se fossem pés ou mãos. Ele as usa para se deslocar lentamente pelo fundo ou para se agarrar às rochas e espreitar suas presas. Será que o acantostega se comportava da mesma forma nos rios pantanosos? Ele podia abrir caminho na vegetação do fundo, coisa que não se pode fazer com nadadeiras. Temos que supor que era um ambiente tropical, parecido com a selva amazônica. Portanto, era um ambiente pantanoso, cheio de vegetação subaquática e folhas caídas das árvores que margeavam as margens. Por acaso, as primeiras árvores surgidas na Terra, os Archaeopteryx, tinham outra característica que seria muito útil para os seres vivos. Quando suas folhas caíam, o faziam com seus galhos. Naquela época, grandes quantidades de galhos se acumulavam, provavelmente no fundo da água. Na opinião da professora Kleck, talvez seja nessas águas rasas, entre a trama de galhos, que o acantostega decidiu se estabelecer. Ele dispunha de poucos meios de defesa, então abandonou as zonas de nado livres no meio das lagoas ou dos grandes rios para levar uma vida mais discreta perto das margens. E para se esconder entre os galhos caídos, suas mãos eram, sem dúvida, muito práticas. Elas lhe permitiam abrir caminho entre a vegetação densa, onde se alimentava de pequenos peixes. Dessa forma, quando nossos ancestrais se depararam com a ameaça dos predadores gigantes, como Rhineria, não tentaram competir, equipando-se com dentes ainda mais temíveis. Em vez disso, optaram por uma via mais pacífica, evitando o confronto. Essa escolha lhes permitiria dar um incrível salto à frente na evolução. Graças às mãos, que lhe permitiam abrir caminho entre os galhos, o acantostega pôde viver nas águas rasas dos rios, protegido dos peixes maiores. Uma vez adquiridas essas habilidades intermediárias, que não eram completamente adaptadas ao elemento aquático nem à vida na terra firme, podemos imaginar que, com o tempo, uma verdadeira adaptação à vida terrestre foi se desenvolvendo progressivamente. A verdade é que o acantostega era uma espécie fraca, que se encontrava em um ambiente muito hostil.
Se permanecesse na água, certamente não teria deixado descendentes. Mas, a partir de certo momento, seu olhar se voltou para uma nova fronteira, e após muitos milhões de anos, ele conseguiu atravessá-la. Nossos ancestrais estavam prontos para viver na terra firme. A ilha de Valentia está situada na costa oeste da Irlanda, mas antigamente era um dos pântanos que se estendiam aos pés das montanhas caledonianas. Em 1992, graças a escavações realizadas nessas costas, foram descobertas pegadas deixadas por nossos distantes ancestrais. 260 pegadas ao todo evocam claramente o passo de um animal que se apoiava alternativamente no pé direito e depois no esquerdo. São as pegadas mais antigas já encontradas na Terra. Acredita-se que o primeiro animal que percorreu essa terra apareceu há 360 milhões de anos. Media aproximadamente 1 metro de comprimento e recebeu o nome de Pederpes. Era um dos descendentes do Acantostega, um animal frágil que havia realizado a façanha. A conquista da terra firme por essa espécie única foi uma verdadeira proeza, que daria origem a todas as espécies de vertebrados terrestres. Graças à deriva da terra firme, a vida foi impulsionada a explorar sua superfície, e foi sobre essa terra em movimento que se desenvolveu o processo evolutivo que levou até nós. Na terra firme, a evolução conheceu uma aceleração espetacular. A superfície dos continentes continha ambientes muito mais variados do que o fundo dos oceanos. O horizonte evolutivo se expandiu e surgiu uma grande abundância de espécies. Muito em breve, nossos ancestrais passariam por outra revolução, ligada às árvores. Isso aconteceu há 60 milhões de anos. Dessa vez, as árvores foram as angiospermas, árvores portadoras de frutos. Até então, os mamíferos só podiam subir nas árvores usando suas garras. Mas para alcançar os frutos das angiospermas, tiveram que adquirir uma nova habilidade, a mão com a capacidade de agarrar. Quando o polegar mudou de posição para permitir que a mão pegasse coisas, começou a era dos primatas. Nossa família havia começado. Ao deixar as florestas, os humanos desenvolveram ainda mais a habilidade das mãos para criar todos os tipos de coisas. As mãos até mesmo adquiririam a capacidade de expressar sentimentos e emoções. Nossas mãos são o resultado da contínua evolução da vida. Elas são a herança que nos foi legada pelos ancestrais que encontraram refúgio nos pântanos há 400 milhões de anos. Neste ponto, você não viu este outro documentário sobre o espaço? Eu não perderia, hein?